Boa tarde, estamos em mais um Ação e Reação. Hoje, segunda-feira, dia 2 de maio de 2016. Segunda-feira, começo de semana, né? Então, hoje, para me ajudar a fazer o programa Ação e Reação, lembrando você que o WhatsApp está aberto, 981-598868, e também a reprise às 11 da noite e à meia-noite e meia. Hoje, para me ajudar a fazer o programa, o vereador da Câmara Municipal de Santos, Cacá Teixeira. Cacá, boa tarde, muito prazer em tê-lo novamente aqui no programa. Tá, boa tarde, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com o João, né? Uma pessoa também que a gente admira aqui na cidade. Então, essa é a importância do programa, da divulgação do nosso trabalho. Lembrando que o Cacá já foi vice-prefeito de Santos, também secretário de Ação Social e também advogado e meu amigo rotariano há muitos anos, né? Também para me ajudar a fazer o programa aqui, meu amigo João, certo? Boa tarde, Filete. Empresário, o homem que mais aparece na televisão da Baixada Santista. Você põe no 11, ele tá lá, põe no 13, no Marcelo Teixeira, no Santa Cecília, um abraço, tá lá. Tudo que é programa, tá o João lá. O maior empresário da Baixada Santista, meu amigo João Vilela. E o Filete é a pessoa que mais aumenta as coisas. Você mas eu convidar o São Rubens da pouco, Filete. Aprendi com o Augusto. Você aumenta, mas não inventa. Você não chamava o Augusto de Leão Lobo aqui? Pois é. Mas boa tarde, vereador Cacá Teixeira, prazer estar com vocês aqui. O Cacá Teixeira também é advogado, fiz um programa com ele no TV Com Debate, se não me engano, foi muito bom também realmente o programa. Pessoa que tem uma experiência, conhece muito bem a cidade, é um prazer estar com vocês aqui. Cacá, começando a te explorar aqui, sancionada a ficha limpa municipal, né? Uma lei polêmica, né? Mas uma lei que a população gostou muito, que disciplina nomeações para cargos de comissão e funções gratificadas, né? Ou seja, a pessoa tem que ter ficha limpa para trabalhar para a prefeitura, para a comunidade, é isso? Veja, Filete, nós tivemos aí, quando iniciou o governo, o Paulo Alexandre, e também a gestão do Sadal na CAIS, Sadal fez uma portaria e o Paulo Alexandre fez um decreto obrigando a todos terem uma ficha limpa para estar exercendo um cargo de confiança ou função gratificada sendo funcionário público. Mas isso aí você sabe que através de um decreto, o prefeito que vem posterior, né, ele pode revogar a qualquer momento. Então achamos por bem fazer uma análise melhor e também passar pelo legislativo, porque esse decreto pela legislação, então, pela hierarquia das leis, a lei sempre supera, né, acima do decreto. Então, isso foi amplamente discutido na Câmara e nós colocamos agora, através de uma legislação, o prefeito sancionou, apenas vetou lá um artigo sobre execuções, que eu estava colocando execuções normais, de forma que as pessoas que tivessem qualquer processo contra a sua pessoa estariam impedidas se fosse transitado julgado. Mas nós estamos diante de uma situação onde estamos aí com várias crise econômica, né? E a gente vê que você poderia estar deixando de algumas pessoas com condições de estar exercendo um cargo e tem algum processo, uma cobrança de banco ou coisa assim, prejudicado de exercer o cargo. Então, o prefeito sancionou, então hoje é lei, e isso faz com que as pessoas precisam, e claro, transitar de julgado, né? A gente não pode proibir de quem quer que seja, se não tiver um trânsito julgado, de exercer qualquer atividade dentro do poder público. Então agora é lei, então as pessoas precisam realmente seguir aqueles requisitos que a lei assim determina. Eu acho importante, realmente, o trânsito em julgado, cláusula pétrea na nossa Constituição, no artigo 5º, tem que ter realmente, não pode ser por qualquer coisa e de qualquer suspeita, às vezes, que pode acontecer. Mas é tipo da lei, Cacá, que é importantíssima, mas talvez nem precisasse ter, para a gente ter realmente, as pessoas só poderiam contratar quem tem realmente uma vida pregressa adequada, né, para tratar com a coisa pública. Qualquer empresa hoje puxa a ficha do seu candidato a funcionário, mas é importante estar na lei, isso é fundamental, eu vejo que é uma atitude muito importante. O que acontece é que deixamos muito no país, né? Você vê, no governo federal tem 26 mil cargos de confiança. Não dá para confiar em 26 mil pessoas. A gente está falando de começar o programa de São Vicente. São Vicente tem 500 cargos de confiança. Isso não está nenhuma ilegalidade. A lei de São Vicente prevê isso. Mas não dá para você ter 500 cargos de confiança numa cidade que está quebrada como São Vicente, muitos deles com problemas sérios, inclusive com gestão de dinheiro público, que é pior de tudo, né?
Então, quer dizer, não dá para você deixar o lobo tomar conta do galinheiro, porque vai dar problema. Você tem muito essa dificuldade, se você não levantar realmente a situação pregressa dessas pessoas, que é dado a condição de cuidar do erário público, é um caso que a gente tem que pensar e analisar. Agora, nós estamos diante de uma crise e o prefeito, por esses dias, deve lançar alguma coisa, um pacote de providências diante da situação que nos encontramos. Queda da arrecadação, né, Cacá? Hã? Queda da arrecadação, né? É uma queda, não perdeu a arrecadação, está uma queda de arrecadação. Porque tem gente que pensa, isso filho, esposa, amante, namorada, munícipe, que a crise é só para os outros, né? Não, é só para ele. A mesma crise que você vive no seu escritório, na tua clínica, na loja, cada um de uma maneira, existe na prefeitura também, né, Cacá? Existe em proporção maior, né? Você não tem um recolhimento. Você vê, um governo que tem que ter responsabilidade diante dessa situação que nós estamos passando. As obras, são muitos canteiros de obra que nós temos no município. Você vê que todos eles estão sendo entregues, às vezes com atraso, às vezes tem que fazer alteração de uma empresa que acaba falindo, a empresa acaba não terminando aquele trabalho do qual ele participou do processo licitatório, né? Então, através do edital. O poder público, aí o executivo entregou agora 2 policlínicas que tanto da Ponta Praia como do mercado, é bom o contribuinte, mesmo não sendo residente desses locais, que possa conhecer as dependências, acomodações destes locais para ver o quanto foi investido. E dinheiro dinheiro do município. Porque para vir hoje federal é uma briga. Eu fui na Ponta da Praia, na inauguração, muito bonita lá. Parte então, odontológica, muito bacana. Vai até o mercado, você vai ficar surpreso pela conclusão, pela construção. Está melhor que a Ponta da Praia? Está. Eu acho que é bem maior, né? É maior. Tem um atendimento com consultórios, todo aquele atendimento que tem a Ponta da Praia, e no local realmente carente, né, de uma necessidade enorme. Ali, vai atender dúvida, também aquela região do mercado, Vila Nova e a Ilha Diana. Então, isso é muito importante. Então, o dinheiro público. Você vê, o governo federal não tem repasse do governo federal. O governo federal tem um repasse, acho que em torno de 2 milhões de reais, numa praça da Paz Universal, lá na Zona Oeste, que nunca termina. Por quê? Porque o repasse não acontece. E cada vez mais não está acontecendo. Até próprios convênios com entidades sociais que o poder público precisa, porque não tem pernas para fazer tudo aquilo que as entidades aqui fazem em Santos, e a rede é muito grande, né? Atrasam no pagamento. E você vê, o município dá a contrapartida, o governo federal tem que dar o repasse, e a entidade tem que trabalhar sem o repasse do governo federal, que, salvo o melhor juízo, até março não tinham recebido ainda a primeira parcela. Cacá, nessa questão de você falou do outro lado do dinheiro não chegar, né? Mas quando chega e a empresa falha ou fica pedindo 10, 15 adendos, não tinha que ter uma norma do Brasil, acho que isso é mais a nível federal, mas você como advogado, foi vice-prefeito, tá? Não teria que ter uma norma para essas obras serem todas com seguro? Porque, por exemplo, eu entendo que uma empresa de seguro, como na Europa, na Inglaterra, nos Estados Unidos, ela vai querer o menor preço e ela vai ficar fiscalizando essa obra. Então seria bom para o erário, que pagaria menos, seria bom para a seguradora, que geraria empregos, e também seria bom para o consumidor final, porque se a obra não saísse, o seguro bancava para outra pessoa. Agora aqui no Brasil, 5 milhões, a empresa falha, levou 3, não continua. Aí é nova licitação. Não teria que, por exemplo, ter um seguro nessas obras para que obrigasse só empresas idôneas, porque a Porto Seguro, a Marítima, as seguradoras, a Allianz, elas não iam querer fazer seguro, Itaú, de empresas que tivessem alguma dúvida. Então, a gente teria uma seleção nessas obras pelo próprio banco, que com certeza teria muito maior exigência que o poder público, né? Porque a gente vê um monte de obras aí com 9 adendos. No Rio de Janeiro foi feita uma ciclovia lá, teve 9 adendos de obra. A obra vai sair por 22, sai por 45 milhões, sai uma porcaria também. Quer dizer, não teria que ter hoje no Brasil começar com essa ideia de as obras serem seguradas para evitar que a população ficasse nesse desconforto? Olha, primeiro eu acho que a análise da empresa é feita com critérios, né? E segue aquele edital. Pô, mas essa questão do seguro, essa questão do seguro é muito importante. Eu acho que nós precisamos realmente nos
preocuparmos, e tem aí já estudo de legislações nesse sentido, para que as empresas não quebrem, ou se acontecer alguma situação como essa, possam estar recebendo esse seguro. Agora, o que acontece, você vê, existe o edital, aí o edital fala no valor, aí você abre hoje você tem pregão eletrônico, hoje você tem empresas ganhando licitação lá do Piauí, né? E aí o que acontece? Muitas acabam não entregando a mercadoria conforme a especificação no edital, ou não tem nem manutenção. Isso aconteceu quando eu fui vice-prefeito, nós íamos inaugurar como secretário. Secretário de Ação Social. Secretário de Assistência Social. Assistência Social. A primeira ação que eu tive, inaugurar o Centro da Juventude da Zona Noroeste, né? Silvio Fernandes Lopes, ali perto do caminho São José, São Sebastião. Precisávamos de uma sala de informática, né? Pedimos, então, abrimos um processo licitatório, ganhou uma empresa do Espírito Santo. Ganhou uma empresa do Espírito Santo 50 equipamentos. Estamos para inaugurar, íamos inaugurar para festejo do aniversário, primeiros atos, né? Tomou posse em 1º de janeiro e 26 de janeiro, dia da cidade, inaugurar esse equipamento. Então, estava 20 e poucos dias no governo, né, do Papa. Aí recebemos então a informação de que não tinham 50 computadores para entregar, no prazo estipulado. Aí teve que conversar, tentar conscientizá-lo, que nós íamos inaugurar o equipamento, que era o equipamento para jovens e tal. Consegui convencer, apareceram 25 computadores para a inauguração. Pelo menos tinha alguma coisa, né? Com a promessa de mais 25 em 30 dias. Demoraram mais 40 dias, vieram os outros 25. Tudo bem. Manutenção. Não, nós não temos nenhuma empresa em São Paulo para fazer a manutenção. Vocês contratam aí e tal, e depois aí vamos ver se está no contrato para um reembolso da atividade dessa pessoa que vai fazer a manutenção. Então você vê as dificuldades que enfrenta o poder público. Então o que acontece? Quando você tem o valor da licitação, que é feito o estudo, está o valor lá. Aí aparece uma empresa, apresenta, então, envelopes, né? Aí abre-se o envelope. Aqui tem o menor valor. Só que apesar de Vitória. E dentro do critério do valor que está no edital, é a vencedora. Tudo bem, é a vencedora. Aí, ela não tem condições de fazer aquele preço. E agora, mais ainda, que nós estamos passando um momento crítico, né? Inflacionário. De inflação e tal. Aí, o que vai acontecer? Pede o aditivo. Aí vem o primeiro aditivo. Aí vem o primeiro aditivo, pede mais 200 mil reais. Aí vai fazendo. Aí você tem que, porque o mercado agora, aquele produto já não está mais daquele valor. Então, o dólar e tal. Então tudo isso vai acrescentando mais ainda. E o poder público tem que arcar com isso para ter a obra concluída. É uma escola, é uma policlínica, alguma coisa assim. Olha, mas o prefeito tem executado essas obras, tem sido entregue. E nós temos agora uma obra que eu acho de valia enorme, que é o Bom Prato do Morro, né? E no governo anterior, eu, quando vice-prefeito, secretário, nós inauguramos no mercado, já completou 10 anos, da Zona Oeste já uns 3 anos, e da Zona Oeste, quem estava na Secretaria de Desenvolvimento Social era o Paulo Alexandre, que nós assinamos dia 28 de dezembro, acho que no último dia que ele faz parte lá do governo do Geraldo Alckmin, o segunda unidade. E a terceira unidade vai acontecer no Morro do São Bento. Então, as obras estão acontecendo, mas não naquela velocidade que a população desejaria, né? João, essa questão a ideia do seguro, em relação ao seguro das obras, é boa, Filete. Mas a própria lei de licitações, que é 9663 de 96. 93. 93? Acho que é 96. 96. Tudo bem. Ela prevê uma série de consequências para a empresa, inclusive no próprio edital da saúde financeira da empresa, tem uma série de coisas que você pode colocar. E outra coisa, assim, você só paga conforme a obra anda, né? Você não pode pagar para uma obra que não andou, ou que não entregou o produto, ou que não fez então você só tem daquela parte. O repasse também, que às vezes o problema é que você faz um seguro, vamos supor, ele vai encarecer um pouco mais a obra. Mas a seguradora também vai avaliar se aquele preço caiu também, veja, né? O problema da questão do seguro é que se você receber em dinheiro, você não recebe em execução. E o dinheiro que você receberia é o dinheiro da obra que você não pagaria, que você já pagou a obra. Então você vai pagando, e o problema do seguro é esse, você não consegue executar.
a Bom, obra, de né? qualquer jeito, quando vai pro seguro, você não forma... executa, né? Não, Você não executa. Você vai contratar um próximo. Vai ter outro edital. Mas o dinheiro você já não pagou para aquela empresa, na realidade. Entendeu? Você vai ter que fazer tudo de novo e o problema é o tempo que você leva. E aí, mas é melhor que o erário tomar o prejuízo, né? Não, mas você não toma prejuízo na realidade. Não toma. Você não toma prejuízo. Você vai pagar depois de executar da obra. O problema é que não executa... Então qual a vantagem do seguro, então? Tem que ter uma vantagem? Então, não tem grandes vantagens. Vai encarecer um pouco mais o produto. Infelizmente, não tem grandes vantagens. Calcular na ponta do lápis... no caso do Rio de Janeiro agora, você pode exigir isso. Uma obra com seguro e aquela obra... A garantia do produto, a garantia da execução adequada, vamos supor, fazer uma ponte. Eu posso colocar no edital que quem contratar o serviço da ponte vai ter que dar uma garantia. A garantia é obrigatória por lei. Você tem a garantia de lei. Então, você vai ter uma... Agora, você pode exigir também um seguro. O seguro, uma calção, questão de colocar, né? Uma calção também. É o que aconteceu na questão do túnel. Você não conseguiu nenhuma empresa nacional porque não tinha respaldo de dinheiro para você colocar na frente ali, que é justamente a calção que tinha que ser necessária. Então, não foi feito. Mas só para comentar um outro pedaço que eu queria colocar, Filete e Cacá, a gente está falando sobre a questão do dinheiro público, que está hoje a arrecadação tem sentido um baque em todas as cidades, em todos os estados. O estado do Rio de Janeiro está quebrado. Nós temos a Olimpíada agora, nós temos o estado quebrado. A União está completamente quebrada. Estima-se que em torno de 250 bi para poder começar a virar de novo. Por quê? Porque os gestores, normalmente, Santos é uma exceção, que está uma cidade que continua funcionando apesar da diminuição. É muito complexo gerir. O Cacá foi vice-prefeito, ele está há muitos anos nessa parte, sabe a dificuldade que é gerir o ente público. Gerir uma empresa pública, gerir a entidade pública, gerir uma prefeitura, isso é muito complexo. E o problema é que ele se agrava, não é só... Porque a prefeitura é vivida o quê? De IPTU e ISS, basicamente. Depois tem os outros que são repasses de PVA, vai ter o repasse de CMS, vai ter os outros repasses. Que houve uma diminuição, né? E todos os acordos que são feitos entre o governo estadual e federal para as obras, para uma coisa ou para outra, para a saúde, para a educação, que vem esse dinheiro. Bom, basta isso? Não, porque quando reduz... provavelmente o IPTU, várias pessoas deixaram de pagar o IPTU porque não tinham condições de pagar. E a primeira coisa que a pessoa, quando sente no bolso, ela para de pagar o funcionário numa empresa, por exemplo? Não. Não, mais difícil, porque né? ele vai deixar de trabalhar. Ela para de pagar o fornecedor? Também não, porque senão ele vai deixar de receber o produto. Então ele fala, vou cortar da prefeitura, vou cortar o IPTU. Ele começa cortando o IPTU e, claro, vai ter suas consequências, ter sua multa, mas é futuro. É algo um pouco mais para frente. Se eu não pagar o funcionário naquele dia 10, no dia 5, ele não pagar, no dia 6, ele já não vai trabalhar ou vai trabalhar muito mal. Não tem comida na casa dele então e tal. Ele corta normalmente isso. E o que é pior, quando começa a reduzir o valor na prefeitura, a demanda aumenta, é ao contrário, porque as pessoas deixaram de pagar, ficaram desempregadas, provavelmente, e deixaram de pagar o plano de saúde que a empresa paga. Então vai servir no serviço público. Ou ela vai deixar fazer o supermercado para pagar o plano de saúde e ela fala, pô, sem comer, sem não dá. Não dá, então ela paga. E tem mais, o cara, por exemplo, ele deixa de trabalhar, ele começa a cortar a escola do filho, por exemplo, ele pagava particular, então o filho vai para a escola municipal. Ou estadual. Mas vai para a escola pública. Tem aumentado bastante. Ou seja, a procura, né? Vai aumentar, de qualquer forma, reduz a arrecadação e aumenta o uso. E só para complementar também, numa região da Baixada Santista, e o que é pior, o sistema de saúde de São Vicente eu vou chegar nisso, vai tudo para Santos também, né? Justamente isso. Já vem. Então, mas aumenta, aumenta mais ainda. Por exemplo, o João está falando da situação do Santista. Mas aumenta ainda mais para desempregado satélite. E vai usar o serviço público que ele não usava. E aumenta, por exemplo, se o sistema de saúde de São Vicente não está essa locomotiva andando como o Santos, o pessoal de São Vicente, que são nossos irmãos também, vem para Santos. Não, mas isso já mesmo da crise. Mas aumenta, né? Aumenta em torno de 60% de pessoas atendidas no PS, principalmente do Central, de São Vicente. Exatamente. Mas já tinha na época da Santa Casa e no UPA também. Mas aumenta, né? Está aumentando. Né? E as prefeituras das outras cidades que não querem investir tanto em saúde, elas preferem comprar ambulância. Para transportar. É muito mais fácil comprar ambulância do que investir em saúde. Tem cidade no Vale do Ribeira que compra ambulância e faz festa, churrasco e tal. Mas ambulância para quê? O cara tá ruim, tira daqui. É muito mais barato transportar a ambulância, né?
do que o tratamento, né? Claro. Às vezes a pessoa pega um cachorro na rua, Cacá, vou falar da minha área aqui um pouquinho, e ela põe o cachorro no carro, tal, e ela leva o cachorro para uma clínica, tal, vamos por sábado, domingo, feriado, o poder público não está funcionando, né? Então ela leva, e ela fala assim, olha, eu sujei meu carro, tal, né? A gente não fala nada, a gente entende bem, né? Com cordialidade e tal, mas a gente dá risada. O carro 10 reais, o cara passa um aspirador no teu carro, certo? Agora, quanto que é uma internação, medicamentos e tal? Então, essa questão da ambulância, o transporte, o que põe? Gasolina, pneu, manutenção é mínima. Agora, o ambiente médico, os enfermeiros, ar-condicionado, climatização, é muito caro. Remédio, tudo Não, mais. tudo é caro, mas você concorda, é 9663, 96 mesmo. Você falou 96, né? É 96. E o que acontece é o seguinte, o João falou da questão do IPTU, das taxas, mas o administrador, o empresário, e você é empresário, João, aí vai chegar um momento que você vai começar a demitir também. Sim. E você vai começar a comprar menos, né? Isso que nós estamos agora pensando nisso, e acho que o governo, né, o prefeito Paulo Alexandre está verificando isso. Então, se você sentir que a diminuição da receita, né, através do IPTU, do ISS, do ICMS, do IPVA, as parcerias não estão acontecendo da forma que estavam acontecendo nos entes federados, né, com o governo federal principalmente, o governo do estado não. As obras do governo do estado estão acontecendo, né? Essa Bom Prato mesmo do Morro, do São Bento, é com o governo do estado. As policlínicas, tanto da Ponta Praia como do mercado, foram com dinheiro do governo municipal. Tem dinheiro nosso, do IPTU nosso. O VLT é estadual e as policlínicas são municipais, não é isso? São municipais, mas você poderia ter uma parceria com o governo federal. Mas hoje em dia? Hoje em dia não dá nada, né? Poderia, mas o sistema único deveria, de saúde, na realidade, né? Veja, quem né? é a responsabilidade do governo federal. Bom, você tem que fazer o pacto federativo, tem que ser discutido há muito tempo. Exatamente porque isso. Porque não dá para você pegar, você recolher, vai o imposto para Brasília e aí vem para cá, vem migalhas, Filete, vem migalhas. Quando vem, né? Quando o Montoro, que completaria 100 anos de vida, né, esse ano, Montoro falava, tudo acontece no município. É no município que mora o contribuinte. E aí, Cacá, você sabe muito bem quando teve a Constituição de 88, que nós tínhamos um país, na época militar, principalmente, um país que a crítica era tudo centralizado. Nós tínhamos central de abastecimento, tinha aqueles Brás todo, né? Era Eletrobras, Petrobras, como nós temos até hoje, mas as empresas todas eram centralizadas no governo federal. Com a Constituição de 88, a ideia foi, vamos descentralizar, tirar o poder tão forte do governo federal, porque era aquela forma, ainda é muito assim, mas era mais forte ainda. O deputado conseguia uma verba para cá, o prefeito ia com o Pires na mão para conseguir uma verba do governo federal. E assim era, e ainda é em grande parte. Mas a Constituição de 88, ela colocou que é de responsabilidade também do município e do estado, algumas coisas que não eram de total responsabilidade. Então trouxe para o município, trouxe para o Estado, só que em contrapartida não se mexeu no Pacto Federativo e não se mexeu em relação aos impostos. A União continua recebendo grande parte do bolo, depois o Estado a outra parte, e a menor parte, uma ínfima parte, chega no município. E o município tem que fazer tudo aquilo que acontece na sua vida. É a escola, é o asfalto, é o esgoto, é a parte toda. Ele acaba sendo responsável por tudo. O que der errado, o município ele é responsável. E com um repasse ínfimo. Eu acho que essa questão de pacto federativo já chama muito para discutir. Sim. Isso. Não dá mais. Desde 88, pelo menos. Mandamos o dinheiro e aí depois você fala assim, aí você escuta, o governo federal contribuiu com o município e tal, o governo federal pagou essa obra, mas o governo federal não está fazendo mais do que a sua obrigação, está repassando aquilo que foi aqui recolhido. Então isso é muito errado. Errado outra coisa, é a questão do porto. Nós temos que ter uma gestão tripartite. Claro. Eu acho que o governo municipal, o governo estadual, o governo federal não dá mais para você administrar o porto com o governo federal, sob o comando do governo federal, de costas para Santos. Só ficamos com ônus aqui, né? Nós não conseguimos tributar. É questão de ente federado, você não pode tributar, o município não pode tributar o estado não pode tributar. Então, agora, mas acontece que você tem umas áreas que são terceirizadas, umas áreas Ou que seja, são... não pode tributar, mas é seu aqui, né? Mas então essa tinha que tributar. Exatamente, mas exato. E aí você usa... Eles acham que a União acha que nós somos um porto que tem uma cidade, não uma cidade que tem um porto. A senadora aí, que é
Gleisi, né? Gleisi Hoffmann. Do PT, né? Quando discutiu a questão da alteração do porto, ela falava em Companhia Docas de Santos. Eles não sabem absolutamente nada do que acontece aqui. Né? Como também não sabem como que acontece com a questão de o terceiro projeto de túnel, e não vai sair o túnel, porque eles estão fazendo lá, fazendo projeto, vamos fazer o projeto lá. O primeiro projeto, você sabia, que foi feito em cima da Casa Criança, uma entidade de qual eu fui presidente. Né? E o Papa era o prefeito, chegou lá e falou assim, não, mas aqui eu estou vendo aqui uma igreja, uma capela, vocês vão fazer aqui, né? vão desapropriar uma entidade secular que atende 400 crianças? Não sei o que, tá, então descartaram. Segundo, terminar com uma conjunto habitacional mais antigo do país, que foi das populares. Aí você viu que o erro que eles fizeram é acabar com o conjunto habitacional. Foram feitas várias diligências, audiências públicas. Eu mesmo estive lá com o deputado, mostrei, olha, tudo isso aqui vai tudo para o chão. Isso vai ter até Afonso Pena, né? Acabou. Aí terceira coisa, no Macuco, né? Ali, aí sem descartar os caminhões, quer dizer, ia trazer todo o fluxo de automóveis para dentro da cidade para entrar para o túnel. Quando a gente fala, discute... É o contrário, né? Lá? Na Lemoa. Na entrada da cidade. O caminhão sair dali. Para sair para Rio Santos, agora, ali não tem problema. Mas é tão difícil entender isso, porque essas pessoas não estão na cidade, né, Cacá? Mas aí que são pessoas que não entendem nada do dia a dia. Porque aí a pessoa que não é daqui não entra nem na cidade, desenvolve Bertioga, aquela região ali do litoral sul, é bom, no litoral norte, desculpa, é bom para todo mundo. Mas eles querem por aqui... Não. Acho que eles querem complicar, né? Querem complicar para não acontecer. Nós vamos a um breve intervalo, já voltamos com mais Cacá Teixeira e João Vilela. Hoje eu quero falar sobre a gripe. A partir de 30 de abril, o governo do estado vai vacinar os idosos, as gestantes, as crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos e outros grupos prioritários. A vacina é gratuita e protege contra 3 tipos do vírus da gripe, inclusive o H1N1. E atenção para essas dicas. Mantenha os ambientes ventilados e lave bem as mãos várias vezes ao dia. Não custa nada se proteger. Prevenção e vacinação. Bom para você, bom para São Paulo. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira.
Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Boa tarde, estamos de volta em mais uma ação e reação. Hoje, dia 2 de maio, segunda-feira, Dia Nacional do Ex-Combatente. Parabéns para todos dessa categoria. Voltamos aqui com o vereador Cacá Teixeira e o empresário João Vilela. Vamos falar dos nossos apoiadores, depois a gente começa no debate, às vezes não dá tempo, né? Queria mandar um abraço para o pessoal do OSAM, Plano de Assistência Familiar. Faça igual Augusto Capô de Casa, faça para todos os seus funcionários, tal, para a sua família, o Plano de Assistência Familiar OSAM. OSAM, liga para o 3228-8000 ou acesse o site www.osam.com.br e obtenha mais informações. Fala com o Fábio Garibe, fala que viu aqui o programa Doação e Reação e pede um desconto lá, acerta com ele lá, Plano de Assistência Familiar. E também agora um abraço para o pessoal do Boqueirão Express Grill, né? Ó, vários pratos deliciosos, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Super Centro do Boqueirão. Vai lá, tira um sarro do Nelson, que foi desclassificado São Paulino pelo Audax, ou fala com o Paulo também, que é corintiano, tá chateado, tá bem na Libertadores, mas tá chateado que também foi desclassificado pelo Audax, enquanto o Santos continua firme aí na sua tentativa de mais um título paulista, né? Como eu falei outro dia, Cacá e João, o Campeonato Paulista é o campeonato do estado mais rico da federação, onde 19 clubes disputam para ver quem vai jogar a final com o Santos, né? Então, isso tem sido a tônica em 8 anos, e ontem o jogo 1-1, viu o jogo, Cacá? 1-1. Sofri, né? Sofri um pouco, né? Mas... Aquele campo lá também tá ruimzinho. Mas aquele campo, antigamente a gente, não é do seu tempo, né? No meu tempo jogava no asfalto, no paralelepípedo, e a gente, né, esfolava o pé e tal, mas lá aquele campo é horrível, é muito ruim. Eu acho que o Santos, se jogar sério, jogar como jogou o primeiro tempo, né? Isso. 2 bolas na trave, um pênalti que não foi dado pelo árbitro. Eu acho que vai dar um passeio aqui com todo respeito ao Audax que sobressaiu, mas não vejo nenhum time diferente, como aconteceu com o São Caetano num tempo atrás, né? E outros times que fizeram também a final com o Santos. Se o Santos jogar sério, jogar centrado, né, com certeza vai fazer um bom resultado. Estamos preocupados com o Lucas Lima, né? Que houve lá uma torção. Mas o rapaz que entrou fez o gol, acabou sendo predestinado, né? Exatamente. Eu acho que foi o momento dele. Acabou com 2 meios de campo, né? 2 jogadores de meio de campo até a final. Mas eu acho que o resultado vai ser positivo. Você falou, o Audax era um time... um time de empresário de banqueiro, né? Que aí o Vampeta está dirigindo, né? O Vampeta não foi aquele que deu a pirueta? Foi. Né? É um corintiano que desclassificou o Corinthians, a Fiel ficou xingando o Vampeta, mas o Vampeta, que é um cara engraçado, tá hoje como presidente do Audax, tem que ganhar do Corinthians mesmo, fazer o quê? Ele vai dar mole, pô? Né? Mas eu acho que o time tem um time sério, o Santos é um time bom, né? E o Campeonato Paulista tem importância que acho que os nossos adversários não dão essa importância, né? Mas eu acho que a importância do Campeonato Paulista
e começamos um ano bem. João, essa questão do futebol, o João não gosta muito de comentar, mas tem uma pergunta para você aqui. O nosso amigo aqui, Genival, ele fala, 3 milhões e a Praça Universal está abandonada. Ele chama, o Genival chama de Pasto Universal. E diz que a praça está há 2 anos abandonada lá na Zona Noroeste. O grande problema de qualquer obra, e essa não é diferente, é o tempo de execução, né? Isso incomoda muito as pessoas. Você deixar de fazer uma obra, às vezes é mais importante do que você começar a executar e não terminar. A gente sabe disso com qualquer obra de casa, por exemplo. Vai reformar um banheiro na sua casa, você começa, é melhor deixar o banheiro caindo aos pedaços com 1000 problemas do que você quebrar o banheiro todo e levar 2 anos para resolver. Eu sei que na questão pública não é tão simples assim, bravo aqui, mas é um transtorno. Mas isso é fundamental, a gente pensar no começo, no meio e no fim mais rápido possível, porque toda obra é uma coisa, a regra é essa, toda obra causa transtornos. Agora, eu estava no lançamento desta obra e teve um representante do ministro da verba, garantindo a verba vindo para cá para fazer uma obra, e eu, quando secretário e vice-prefeito, participei do início do projeto desta obra, porque lá nós temos que fazer um CRAS, um Centro de Referência de Assistência Social, um auditório com cinema e outros equipamentos que a praça é muito boa, né, para fazer todo esse equipamento com quadras. E foi dado um discurso empolgado, né, pelo representante do governo federal, dizendo que esta obra estava sendo tocada pelo governo federal. Então o maior recurso do governo federal, com uma contrapartida do município. O município está dando a contrapartida, tanto é que essa obra não está mais abandonada. Como é que é o nome dele? É o Genival. Que não ligaram para a Dilminha, não deu para ligar para a Dilminha? Que não está mais, poderia estar em situação pior, se não tivesse a contrapartida do município. Infelizmente fizeram um discurso empolgado, bonito, que era o PAC Praças. Se você for pesquisar, é um PAC Praças, né, onde você tem todos esses equipamentos numa praça. Isso aí não foi um projeto lançado quando lançaram Minha Casa Minha Vida, né, e outros projetos do governo federal, garantindo esta verba para o município. E onde está essa verba? O PAC devia ser chamado de Programa de Ausência de Crescimento, que depois que começou o PAC, com a mãe do PAC, a coisa foi para trás de uma forma absurda, né? A gente sabe dos desmandos que aconteceram no governo federal, isso todo mundo hoje conhece o problema, mas isso afeta, né, a população de todos os lugares. Já está afetando há muito tempo, Há muito tempo. Uma presidente que não consegue 1/3 do Congresso a favor dela. Isso dando mundos e fundos, né? Mas a presidente que anunciou... Não tem mais governabilidade. Olha, eu não sou a favor do A, do B, do C, porque o quadro realmente não é bom. Mas uma presidente de um país como o nosso não consegue ali 172 votos para se manter, para não que o processo não desse continuidade. Perdeu a governabilidade. Não tem mais governabilidade. Cara, você tem uma experiência muito grande com os políticos, é político, mas você tem uma experiência muito grande com as pessoas que fazem o gerenciamento da coisa pública no Brasil há bastante tempo. E o que eu vejo agora, não sei se você tem a mesma impressão que eu, que a arrogância é que causou boa parte, além dos problemas de corrupção, de tudo mais, mas o problema político vem da arrogância. Toda vez que tem um político arrogante, em qualquer lugar, você gera essa questão. A arrogância desses líderes que nós temos atualmente, infelizmente, no governo federal, é muito grande. E eu acho que o grande ponto que denegriu de uma vez só, não aconteceria o impeachment se não fosse a arrogância. A mesma arrogância do Collor de Mello. Sem dúvida, sem dúvida. A história se repetiu. Agora o Collor de Mello, você vai ver a manifestação que ele vai ter no Senado. Ele vai ser a favor do impeachment. Ele já declarou. A favor? A favor. Então... O Beto Mansur, em programa, falou que quem fazia a interligação da Dilma, o contato da Dilma com o Congresso, que é o Luiz Mercadante e tal, eram muito arrogantes, não davam atenção nenhuma para o Congresso. Você não pode governar. Mas diz que o Luiz Mercadante, principalmente, segundo o Beto Mansur, falou até na Câmara Municipal de Santos, numa homenagem que teve, acho que até
ao Marcelo Teixeira, não sei, ele foi lá, quando estava nesse começo desse movimento, ele falou, realmente o Aloysio Mercadante não está fazendo ligação boa, ele não dá bola nenhuma para deputado. Isso... E tem uma boa interlocutor entre o Congresso e o Executivo. Isso não aconteceu, isso acabou com o mandato dela, né? Se você não adianta você governar sem um Congresso, sem uma Câmara Federal e sem um Senado. Isso não acontece. Da mesma forma no Estado, a Assembleia Legislativa, da mesma forma o prefeito com a Câmara Municipal. Você tem que ter um bom interlocutor, né? Um bom relacionamento, porque existem projetos, tanto de vereadores para o Executivo para sancionar, como também do Executivo vem para nós discutirmos e aprovarmos. Aí fala assim, os vereadores estão aprovando tudo que vem do Executivo. Se é bom, se é para a cidade, nós temos que aprovar, não temos que segurar. Uma coisa, Cacá, que eu vejo, ser vereador tem experiência nisso, né? Que as pessoas muitas vezes não sabem, que o guardião do orçamento é a Câmara. Não tenho dúvida. E a Câmara de Vereadores, inclusive. Então, o prefeito, na realidade, é aquela questão do Montesquieu, dos pesos e contrapesos, que equalizou essa questão, né? Você tem um equilíbrio. É para dar o equilíbrio, justamente, da Câmara com o Executivo, o Legislativo e o Executivo. Então, se tiver esse equilíbrio, você consegue fazer muita coisa. Mas o governo federal perdeu essa mão de uma forma absurda. Não é só questão de compraram deputados, deixaram de comprar, não é só questão disso. Mesmo o deputado que é comprado, ele acaba tendo que dar satisfações para a sua base. Se ele começar a ficar a favor, do Collor aconteceu muito isso, você colocou como exemplo do Collor, e aconteceu exatamente a mesma coisa agora com a Dilma. Mas você pega no Senado agora, o José Eduardo Cardoso, que é advogado-geral da União, que nem poderia estar defendendo a Dilma na realidade, né? Que ele é para defender a União. Não a pessoa dela. Ela tem que contratar um advogado e pagar o advogado. Mas tudo bem. Vamos passar por cima disso. Ele foi extremamente arrogante. Eu vi a defesa dele, e vi a defesa da Cátia Abreu, que é ministra da Agricultura. A dela, que não é advogada, que não tem necessariamente aquele conhecimento técnico, foi 1000 vezes melhor que a dele, que foi extremamente arrogante. Ele foi muito arrogante. As intervenções dela foram apropriadas para aquilo que ela estava ali naquele momento. Sim. Eu acho que o Cardoso também está chegando num limite, né? Ele ultrapassou a limite de estresse, né? Ele ultrapassou a linha divisória entre a coisa... Mas não vejo... estão, adiando uma sentença que poderia ser dado com maior rapidez, né? Eu acho que no dia 6 agora nós temos a questão da votação dos 180 dias, ela sair fora do governo federal, né? Mas vai estar recebendo metade do seu salário, né? E quer o jatinho. Quer o jatinho. Jatinho ela não abre mão. O ex-presidente está andando de jatinho para lá e para cá. Eu não sei que condições esse. Quem está pagando tudo isso? Então isso é um absurdo. Aliás, mas ele também não sabe, Cacá. Se perguntar para ele também vai dizer que não sabe, né? Não, ele não sabe se ele tem... O Douglas Gonçalves, aquele Eu Estou Com Você, está mandando um abraço para você. O Douglas Gonçalves está na audiência do programa. O João Domingos Neto, o Paulo Bonavides, a Vilma Santana. E também queria parabenizar a Virgínia de Leles, assessora do nosso amigo vereador Cacá Teixeira, que está aqui nos estúdios da TV Com, assim como a equipe. E o Douglas Gonçalves parabeniza toda a equipe da TV Com aqui, falando que o programa está bom, que ele está na audiência. Um abraço para o Douglas Gonçalves. Mas você vê, só o que ela fez ontem na CUT, lá no evento da CUT, no Dia do Trabalho, já era motivo de impeachment. Porque ela prometeu duas coisas que não estão previstas no orçamento. Aumentar em 9% o Bolsa Família, que vai aumentar cerca de R$1 bilhão o custo, e a redução do imposto de renda. Não está previsto no orçamento, só isso já era motivo do impeachment. Olha, é uma pena, essa questão dos sociais, dos programas sociais, isso foi melhorado, né, do governo anterior, e deram mais atenção. Mas duas condicionalidades existem nesse programa que foi importante. Eu agi na área de assistência social, né, como secretário, e fui presidente de uma entidade estadual, do Colegiado Estadual de Gestores Municipais, por 2 gestões, né? Então tinha um contato muito com o Ministério do Desenvolvimento Social, com a Tereza Campelo, que é a ministra, né, todo o seu staff. É uma coisa séria esse programa. Se tivéssemos
uma contrapartida, emancipação, né, dessas famílias, né? E não de forma perene. Tem que né? ser algo emergencial, né? Então, essas duas condicionalidades são essenciais, que melhorarem muito a questão da criança na escola, ser matriculada para receber o benefício, e a vacinação. Diminuiu muito as doenças, também a questão de morte, né, das crianças, e também a educação. Isso melhorou bastante. Mas, por outro lado, não se fez um acompanhamento da família para emancipar. Para que ela, né, deixe de receber. Exato. Então, o que acontece? As pessoas pediam para não assinar carteira, né, carteira assinada, para não perder o benefício. Então, essas pessoas, e isso deveria ser feito, um monitoramento. Santos recebeu os melhores índices na época, e continua recebendo, do acompanhamento das famílias através dos CRAs, do Centro de Referência de Assistência Social, que fazem esse trabalho de acompanhamento e fazem capacitação, né, e põem a reinserção ao mercado de trabalho. Esse é o projeto. Porque aí outro recebe, vai sempre exatamente, e vão mudando, porque é o momento de vulnerabilidade social, de realmente da necessidade, há necessidade de uma intervenção do poder público de auxiliar. Momento, condições de caminhar com as suas próprias pernas, é o seguinte: foi tudo bem, você participou do programa, agora vamos dar oportunidade para outros. Mas só para colocar uma coisa importante do programa, que todo programa social tem um fundo, que é o que você colocou, tem que ter uma contrapartida e a condicionalidade. Né? Na Alemanha, o seguro-desemprego, existe o seguro-desemprego na Alemanha. Só que tem algumas coisas interessantes, que talvez nós devêssemos copiar essa parte da Alemanha. Primeira coisa, você, para receber o seguro-desemprego, tem que participar de uma série de cursos. Você tem que participar, tem aquelas convocações de emprego, você tem que ir, senão você perde. Aqui não, o cara recebe 6 meses, é a mesma coisa que no Canadá família. É 600... Ele chega para procurar um emprego e fala assim: olha, você pode não registrar, porque eu ainda estou recebendo seguro-desemprego, só registra depois de terminar. Quer dizer, já começa a fraude, querendo fraudar para receber dos dois lados. No Canadá é $600, $600 canadenses e mais $80 cada curso que você fizer. Mas olha que e você é obrigado a fazer curso. Sim, então. Não vai ficar lá mas é que trabalhar. Na Alemanha, você não, eu vou viajar para o exterior. Você pode? Não. Você pede autorização deles, não você perde o seguro-desemprego. Então, tem uma série de condições que você colocou, cursos, perfeitamente, que é a condição para você dar um programa social, tem que ser, primeiro, retirar daquela condição. Não adianta você fazer uma condição, você trabalhou muitos anos com moradores de rua. Você dá uma condição para ele e ele não sai, a maior dificuldade que tem o poder público hoje, em termos sociais, é justamente essa. É o morador de rua. Porque você não consegue fazer essa condição. Você não consegue pôr por vadiagem, você não consegue tirar da rua. Não tem mais, o processo de vadiagem não existe. Existe no Código Penal, né, uma contravenção, mas não existe. Se você, nós tentamos fazer isso no finalzinho do nosso governo, né, de fazer um protocolo, né, de atendimento. Então, recolhemos a pessoa, que não pode ser de forma compulsiva, né? Então você tem que conscientizá-lo, né, convencê-lo a entrar no veículo. E quantos guardas municipais recebiam ações porque pegavam no braço e faziam que de forma agressiva. E você monitorar isso. Aí, mas você tem que fazer exame de corpo de delito para ver se ele tem condições de trabalhar. E aí você fazer outro exame psicossocial. E depois você tem que colocar emprego à disposição. Não existe emprego? Então eu não posso configurar o crime de vadiagem. E se colocar eles para fazer, por exemplo, atividades criar atividades. Mas foi criado um programa, né, Cidadão Fênix. Mas a maioria não quer ir, programa que a gente desenvolvia, eu não sei se agora a Secretaria desenvolve esse projeto, nós pegamos as pessoas em situação de rua, colocamos para fazer 6 horas de trabalho numa entidade, pagávamos uma bolsa para essa pessoa que estava participando dessa atividade, e a entidade dava-lhe um vale-refeição, ou dava-se alimento, uma cesta básica, e nós pagávamos o salário para essa pessoa participar desse programa. Com duração, quer dizer, não era um negócio para sempre, não, duração de um tempo, uma avaliação, e aí, feito isso, eles acompanhado de uma capacitação, né, técnica, e também de colocar isso em ensino profissionalizante,
para reinserção no mercado de trabalho. Conseguimos avançar, até pessoas que participaram do concurso público e foram que você mesmo me colocou vitoriosos. O grande problema, assim, foi no programa que eu fiz com você mesmo naquela vez, que o grande problema é que parece que 80 e poucos % estão dependentes de álcool ou drogas ilícitas, drogas lícitas e ilícitas, né? 87% são pessoas de fora de Santos, não são nascidas em Santos. Apesar de você ficar aqui 2 anos, você já praticamente está incorporado à cidade de Santos. Mas com a questão de droga, com a questão de álcool, com a questão de problema familiar... E a vadiagem, a mendicância acaba dando dinheiro. Sim. O grande problema é esse, o cara ele consegue... Dão dinheiro, embora a prefeitura faça a campanha para não dar dinheiro, mas eles dão. Mas tem conscientização do povo, ainda tem muita gente entregando alimento nas ruas. Sem dúvida. Né? Então, mantém essas pessoas, tu acha que eles vão querer... Há bem pouco tempo eu estava vendo um pessoal com melhor boa vontade do mundo, não é? Criticando. Não estamos criticando. Em São Vicente, levando lá de São Vicente para Santos, aqui para entregar a sopa. Tem um pessoal fazendo isso. É o sopão, Poxa, veja, então a intenção é são pessoas boas, né? Só que aquela pessoa que está na rua, você não dá condicionante de sair, você dá condicionante de ficar. Porque ele sabe que está naquele lugar, ele vai ter alimentação. Então, não é condicionante de sair, que você colocou que é importante. É condicionante de ficar naquela condição, né? Nós tivemos, só para encerrar essa conversa, nós tivemos um problema com um restaurante no centro da cidade, que incomodava os vizinhos. E aí toda hora vinha reclamações para a secretaria. Eu conversei com o empresário do restaurante e falei assim, olha, eu quero dar alimentação, sobra alimentação, eu não vou jogar fora. Aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, nós vamos a quentinha, você enche a quentinha, nós levamos, nosso veículo vem, recolhe, porque a preocupação desse alimento, contaminação, né, tal, né? manuseio desse alimento, né, duro, tal coisa. Você acondiciona em quentinhas, nós comparecemos aqui, retiramos e entregamos o nosso equipamento público. E aconteceu. E esse restaurante fez isso. E olha, legal. Tirou o pessoal da porta dele, que às 2 horas da tarde, ali na rua, os comerciantes se sentiam incomodados. Ou seja, essa parceria entre o público e o privado é fundamental para... O WhatsApp caiu em 2 horas da tarde, caiu o WhatsApp. Você que fica o dia todo no WhatsApp, vai melhorar a produtividade, hein? Não sou contra o WhatsApp, mas vai melhorar a produtividade. Ou piorar, depende do caso. Depende de alguma coisa pior e tal. Mas caiu o WhatsApp por 72 horas. Vocês têm foto do helicóptero aí? Caiu o helicóptero e, segundo a Globo, tem um religioso, mas não fala o nome. Cai helicóptero em Cubatão. Mais um helicóptero caindo em Cubatão. Agora, TV Com em cima, né? O Ação e Reação. Caiu um helicóptero na região de Cubatão. E, segundo o site da Globo, tem um religioso. Mas não falou o nome da pessoa ainda, né? E só em relação ao WhatsApp, Filete, o que é assustador é que o mesmo juiz que mandou prender o vice-presidente do Facebook no Brasil e que da outra vez também paralisou o WhatsApp, ele está colocando de uma forma, um juiz do Nordeste que colocou dessa forma, porque o WhatsApp não colaborou com uma investigação criminal que está acontecendo. Então ele vai paralisar por 72 horas, a partir das 2 horas de hoje, ou seja, já começou, o WhatsApp no Brasil inteiro. É algo extremamente absurdo. É a mesma coisa que o Correio chegasse, no meu ponto de vista, como analogia, ele chegasse e ele fizesse alguma coisa contra o Poder Judiciário, que mandasse ele entregar alguma correspondência, e ele não o fizesse, ou abrir o sigilo, sei lá o que fosse, e ele tem que paralisar as entregas no Brasil inteiro. É uma ferramenta isso hoje. Muitas empresas dependem dessa ferramenta. Muitas pessoas dependem dessa ferramenta. É inadmissível um juiz mandar paralisar um serviço desse tão necessário para o país. Queria agradecer ao Odinei, que lembrou aqui, que comentou do helicóptero, já estava no ponto aqui, mas que comentou sobre um religioso. Foi informações dele agora que estaria nesse helicóptero que caiu em Cubatão. Isso aí, não tirando a competência desse juiz, né, desse magistrado, mas eu acho que assuntos de interesse nacional deveriam ser apreciados por uma autoridade mais competente ainda, né? Porque isso aí vai criar um problema sério, né? Para poder ter. Para todos, né? Eu acho que é isso aí. João, chegamos ao final de mais um programa aqui, Ação e Reação. Lembrando que a reprise às 11 da noite e à meia-noite e meia. Mandar um abraço para a assessora Virgínia, que está aqui nos estúdios, para o meu amigo da Atmas, né, o famoso, está aqui comemorando a vitória do Santos, né, aí o empate do Santos, olha lá, está todo contente. Então, João, um abraço para você. Obrigado, um prazer fazer com o Cacá, que é uma pessoa que conhece muito da nossa cidade. É um prazer, Filete, fazer com você também. Obrigado a todos.
Obrigado, Filete, João. Retorna ao programa. Manda um abraço pro Douglas Gonçalves, ele vai ficar chateado Douglas, com você, Douglas. Grande companheiro Cananéia, aquele abraço. E abraço a João, muita sorte a você e ao Filete também sucesso. Tinha uma fazenda nos Estados Unidos que tinha trigo. E ela foi a campeã da produção de trigo de qualidade. E ele perguntou qual era o segredo. Era dar as melhores sementes para os vizinhos. Puxa, mas os meus vizinhos também concorrem com você, como é que você consegue? Porque a polinização vem pelos ventos, né? Então, se meu vizinho tiver um trigo de má qualidade, na hora de polinizar, o meu trigo vai sair de má qualidade. Pense isso para a sua vida. Se você faz as coisas boas, elas vão voltar. Se você faz as coisas ruins, elas vão voltar também. Boa tarde a todos, fiquem com Deus e até amanhã.